galerinha, beleza? Bom, continuando falando sobre geopolítica, né, falando no contexto de ordens mundiais, vamos tratar um pouquinho ainda sobre a ordem bipolar, tá? Bem louco! Tá? Lembrando que até o final da Segunda Guerra Mundial prevalecia a ordem multipolar, pois havia várias potências, vários centros de poder. Com a vitória dos aliados sobre o eixo da Segunda Guerra Mundial, então os vitoriosos, eles, de certa forma, eles dividem a Alemanha nazista. Então ela fica dividida aí entre a Grã-Bretanha, a França, os Estados Unidos e a URSS, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas nesse contexto surgem realmente duas grandes superpotências nesse momento de Guerra Fria, né? Como eu já tinha comentado, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e um bloco socialista liderado então pela União Soviética. Tá? Então, nesse momento, essa disputa fica uma disputa de poder pela implementação do socialismo, pela implementação, maior expansão do capitalismo. Então, esse momento de disputa entre essas duas grandes superpotências, tanto econômicas quanto militares, vai dar origem a esse mundo bipolar e também nós chamamos de Guerra Fria. A Guerra Fria, que de fato ela tem esse nome porque nunca houve um conflito de fato entre essas duas superpotências. Ficou mais no caráter ideológico, ficou mais no caráter de influência e também pela disputa tanto armamentista quanto também a corrida aeroespacial. Lá em 1950 a União Soviética desenvolveu mísseis que poderiam de longo e médio alcance, não necessitaria por ele ser levado por um avião. Então ficou esse conflito também armamentista, um conflito aeroespacial, de quem ganharia essa corrida. Então a União Soviética lançou o primeiro ser vivo na órbita terrestre, aí depois os Estados Unidos lançam o primeiro homem à Lua. Então fica essa disputa muito de poder nesse período, quem era a maior potência econômica, militar e também tecnológica. Então por isso Guerra Fria, essa disputa, o mundo bipolar. Também não houve uma guerra de fato, porque as duas potências elas tinham um grande arsenal nuclear. Tá? E se de fato tivesse ocorrido o conflito entre essas duas superpotências, provavelmente nós não estaríamos aqui comentando, pois o mundo teria se destruído. Porque realmente eram muito armamentos que, de acordo com alguns especialistas, poderiam aí destruir a Terra 3, 5 vezes pela quantidade de ogivas nucleares que essas duas superpotências detinham nesse período. Então, também há assim, um marco importante desse mundo bipolar, que é a divisão da capital da Alemanha, Berlim. Tá? Então constrói-se um muro que divide essa cidade, divide essa capital, lá em 1961, a construção desse muro, que divide um lado ocidental, um lado capitalista, e um lado oriental, um lado socialista. Lá a República Federal Alemã, o lado capitalista, e a República Democrática Alemã, o lado comunista, socialista. Então há também uma fuga muito grande de pessoas do lado socialista para o lado capitalista. Para evitar essa fuga em massa, principalmente a fuga dos cérebros de trabalhadores capacitados, a Alemanha Oriental resolve construir o muro de Berlim, para separar e evitar a fuga desses trabalhadores. Tá? Então esse muro é um grande marco aí desse mundo bipolar, da Guerra Fria, que representava a chamada cortina de ferro, que dividia o mundo aí entre capitalistas e socialistas. Tá? Então, nesse contexto, o mundo fica dividido. Há, de certa forma, prosperidade muito do lado capitalista até 1970, principalmente aí da produção de bens de consumo, coisa que não ocorreu no lado socialista, tá? No lado comunista, da União Soviética. Então, de certa forma, contribuiu para ocasionar o abalo na estrutura desse poderio soviético.
porque houve uma contestação principalmente da população em relação aos bens de consumo. As pessoas queriam consumir, queriam adquirir produtos inovadores, produtos tecnológicos. Então, houve um anseio da população por esse produto, a aquisição desse bem de consumo, e também dificuldades, né, no questão de pobreza, de miséria, baixo salário dos trabalhadores também lá do lado socialista. Então, havia até um ditado que o lado socialista, a União Soviética, conseguia produzir mísseis balísticos, conseguiam construir aeronaves, mas não conseguia construir um micro-ondas, não conseguia construir uma geladeira decente, tá? Um automóvel decente. Então a própria população, ela questionava a aquisição desses bens de consumo, né? Então faltava produtos triviais na União Soviética, como por exemplo papel higiênico, creme dental. Isso aí de certa forma levou ao questionamento da população para o anseio desses produtos, o que contribuiu também para o fim, né, para a ruína do próprio sistema, lá no finalzinho já do governo do Boris Yeltsin, que há esse ruimento. Então o marco assim do fim do lado socialista, ele vai ocorrer lá no governo Gorbachev, né, com qual ele propõe lá em 85 algumas mudanças de reestruturação tanto política quanto de reestruturação econômica, a Glasnost e a Perestroika. Mesmo assim, o lado socialista se encaminha para um fim, para o esfacelamento. Então, lá em 1989, a queda do Muro de Berlim tinha aquela representatividade, aquela simbologia de separação entre capitalismo e socialista. E em 1991 ocorre realmente o fim da União Soviética, o esfacelamento da União Soviética e esfacelamento da independência das 15 repúblicas ali, e cria-se uma nova entidade, que seria a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Tá? Então é o esfacelamento da União Soviética e o fim do mundo socialista. Tá? Então o mundo socialista ele deixa de existir, lá o chamado Segundo Mundo, por isso estão fazendo mais essa regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo. Tá? Então com o fim da União Soviética, a grande liderança então dos Estados Unidos surge como uma grande superpotência. Aí nesse contexto que nós chamamos de nova ordem mundial. Então o que é a nova ordem mundial? Esse período pós-mundo bipolar. Esse período que emerge a grande potência que são os Estados Unidos. Tá? Então como é que vai ficar essa ordem mundial? Então nós vamos ter aí 3 definições de nova ordem mundial. Alguns vão falar que essa ordem que virá pós-mundo bipolar seria uma ordem multipolar. Por quê? Porque surge os Estados Unidos como grande potência, principalmente aqui nas Américas, grande potência econômica mundial em todo o mundo, grande influência mundial. Surge o Japão com grande influência na Ásia e Oceania, e a própria União Europeia. Tá? Então alguns vão falar aí, chamar esse contexto de nova ordem mundial de mundo multipolar ou mundo tripolar. Tá? Já outros vão crer que na verdade essa nova ordem mundial é uma ordem unipolar. Unipolar por quê? Porque temos apenas uma única grande superpotência, que são os Estados Unidos. Uma superpotência militar e econômica que surge nesse contexto pós-Guerra Fria. Já outros, que uma nomenclatura que eu gosto bastante, que é a questão do mundo unimultipolar. O unimultipolar seria o quê? Consideramos uma única superpotência, no período com uma potência militar e econômica, que são os Estados Unidos, e o multipolar seriam as outras potências que surgem também nesse contexto. Próprio Japão, depois vem a Alemanha, consegue se recuperar também, mais à frente se torna grande potência. Os países europeus, a China vem também com um crescimento muito rápido da sua economia. Tá? Então fica os Estados Unidos como grande potência mundial, então une, e o multipolar com as outras potências que surgem nesse contexto. Tá? Então ordem unimultipolar. Lembrando, né, poderíamos aí ter ordem unipolar, considerando apenas os Estados Unidos como superpotência, a ordem multipolar, considerando os vários países que surgem aí, nos Estados Unidos, Japão, União Europeia, e a ordem unimultipolar, considerando os Estados Unidos como superpotência econômica e militar, e as outras potências que surgem também
em todo este contexto, ok? Então, aproveitem aí, estudem esse conteúdo, em breve a gente se vê novamente, beleza? Tchau!